carência, você consegue o tempo de carência também anterior à emenda constitucional. Existe um trato assim um pouco diferenciado quanto ao militar pelo INSS nesse sentido, tá bom? Vamos seguir como ficou a redação. Olha, tirou-se tempo de contribuição e colocou-se tempo de serviço. Esse posicionamento também existe lá na portaria 1467, acredito que é de 2020 ou 2021. É depois da emenda. Essa portaria, ela rege o regime próprio, tá? E esse regime próprio previa o uso dessa certidão de serviço e não de contribuição militar para fins de averbação, para fins de carência. Só que depois da emenda, tá? O artigo 218, inclusive, da IN, trouxe essa readequação. A partir da emenda, data posterior à emenda de 14, considera-se como tempo de contribuição dentre os seguintes períodos: o de serviço militar obrigatório, voluntário ou não, desde que devidamente certificado pelo respectivo ente federativo na forma de contagem recíproca pelo certidão por tempo de serviço. Vejam, essa foi a adequação nos dois. Na própria N 188 alterou a nova, ou melhor, alterou a antiga, esses dois itens só para se alinharem, tá? E a previsão constitucional foi essa aqui, o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Previu isso, o tempo de serviço militar exercido em atividades de artigo que tratam o artigo 42, que é as militares 142, e o tempo de contribuição ao regime geral ou ao regime próprio terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuições referentes aos militares e as contribuições de demais regimes. O INSS passou a adotar o mesmo posicionamento já adotado no regime próprio, exigindo certidão por tempo de serviço militar, mesmo após a emenda, e não tempo de contribuição. No mais, para fins de carência, não, para fins de tempo de contribuição, desde a Lei 8.212, 213, em seu artigo 55.1, é possível utilizar pelo INSS. No entanto, para fins de carência, o INSS aceita somente a partir da emenda, sendo aceito tal período anterior somente pela jurisprudência. Tá bom? Então, a alteração principal foi tirar o nome de certidão de tempo de contribuição para certidão de serviço militar e valer para averbar no regime geral de previdência, tá? E esse aqui é o artigo 196. Esse artigo é uma pequena remissão, tá? Não tem muito efeito jurídico. O artigo 996 alterou o inciso 2 apenas para falar a remissão sobre as hipóteses de isenção de carência. Ele fala sobre os casos que regem a isenção de carência, que é o quê? O benefício por incapacidade. Acidente de qualquer natureza e umas doenças do rol do artigo 151 da Lei de Benefícios. Cegueira bilateral, HIV, mal de Parkinson, problema de coluna degenerativa. Várias doenças presume a gravidade e a lei tira dela dá a ela a isenção de carência. Esse artigo trouxe só uma remissão que fazia remissão ao parágrafo 2º, erradamente, tinha que fazer remissão ao inciso 3º. Então, não alterou muita coisa, tá bom? Artigo 202, veja que nós pulamos o artigo 200. O artigo 200 é o que fala do salário maternidade sem carência agora e será uma aula específica, tá? Vou gravar depois dessa aqui. Esse especificamente também é um ajuste redacional para dizer o seguinte: para o segurado especial que contribui facultativamente, e você sabe que o segurado especial pode contribuir facultativamente para aumentar a renda, o período de carência é contabilizado para fins de concessão de qualquer benefício previdenciário. A redação está errada porque existem benefícios que sequer exigem carência, e aí a contribuição não vai ser usada para carência. Então só botaram o termo quando for o caso, é contabilizado para fins de benefício previdenciário. Para os casos que exigem carência, só isso. Alteração redacional, tá? Esse aqui é interessante para fins de reajustamento. Seu João se aposentou em maio de 2024. Quando chegou em janeiro de 2025, ele tem um reajuste.
O reajuste dele vai considerar as alterações mensais de maio até janeiro. Então é pro rata, não é os últimos 12 meses. Já que o seu Alberto, que se aposentou em janeiro, quando chegar em janeiro de 2025, vai ter uma alteração maior. Mas e quando for um auxílio-doença, ou melhor, uma aposentadoria por invalidez que seu Antônio recebia em janeiro, um auxílio-doença por incapacidade temporária em janeiro, e em maio se transformou em uma aposentadoria. Quando chegar em janeiro, renova contando de maio ou de janeiro. Essa é a história. Você conta de janeiro, é essa a redação que quer dizer no artigo 243. Deverá ser considerada a dívida do benefício anterior para reajuste dos seguintes benefícios. Se você recebe uma pensão precisa de aposentadoria, essa é interessante, talvez muita gente não perceba. Um auxílio acidente precedido de um auxílio por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, cuja DIB seja até a data da emenda, quando precedida de auxílio doença, tá bom? Redação alterada para esclarecer a finalidade de se considerar a DIB anterior para fins de reajuste, ou seja, o benefício anterior é o parâmetro inicial para se calcular os ajustes anuais e proporcionais aos meses, tá bom? Aposentadoria híbrida, essa alteração é interessante e eu vou explicar aqui numa mini aula o que é isso aqui. Aposentadoria híbrida. Vocês sabem que a aposentadoria híbrida, inserida pela Lei 11.718 de 2008, tratando lá do segurado especial, botou o parágrafo 3º do artigo 48, prevendo o seguinte: quem não conseguisse aprovar 15 anos de rural, é mais ou menos isso, tá, gente? 15 anos de segurado especial, pode somar com o tempo que ele trabalhou como urbano ou com outra condição de segurado especial, como contribuinte individual. Então ele foi taxista durante um tempo, melhor, seu Joãozinho foi vigia do município dele durante 4 anos e só tem 10 anos, 12 anos de rural. Ele pode somar? Pode. A diferença é que ele aposenta com 65 anos e não com a idade de 60 anos do rural. Tá, mas e quando ele aposenta, a gente considera aquela característica rural ou urbana? Por que isso? Porque quando a característica é urbana, benefícios que não são o segurado especial especificamente, você não precisa ter na época do requerimento ou na época da idade, por exemplo, você não precisa ter a qualidade de segurado. Então, se o seu João trabalhou, ele tem 64 anos hoje e trabalhou dos 30 a 45 de carteira assinada, ele só precisa esperar chegar a idade e ele soma carência e o tempo de contribuição com a idade e aposenta. Já o trabalhador rural, se ele tem hoje 59 anos, homem, e ano que vem vai fazer 60 e trabalhou dos 30 aos 45, não vale. Ele tem que retomar a qualidade de segurado hoje, para que assim ele possa usar o tempo e aí somar e aí se conseguir o benefício. A pergunta é, para casos de híbrido, qual raciocínio se adota? E aqui ficou esclarecido, o INSS adotava exigindo-se o pensamento como se fosse rural, e agora mudou-se, na verdade é uma ação civil pública, para que se considere urbano. Agora está internalizado pelo INSS. Como era a redação? Os trabalhadores rurais que não atenderem às condições do segurado especial, né, do segurado especial, não, condições do artigo 56 de redução da idade, mas que satisfaçam a carência e tempo de contribuição exigidos, computando-se períodos de contribuições sobre outras categorias, e aqui fala o contribuinte individual, vigia, que é empregado, enfim, esses daí, inclusive urbanas, farão jus ao benefício desde que preenchido acumulativamente os seguintes requisitos. Aí você tem aqueles requisitos da idade mínima, 15 anos e tudo, a idade mínima é 62, 65. O disposto no caput aplica exclusivamente aos segurados que, na data do requerimento, ou melhor, na data da implementação do requisito, comprove a condição de trabalhador rural, ainda que a DER, o segurado não mais se enquadre como trabalhador rural. Vou explicar melhor aqui. O que interessa é na data da implementação do requisito. Então, o seu João, ele exige que o seu João, quando fez 65 anos, ele tenha a condição de trabalhador rural. Primeira coisa, a ACP, ou melhor, o raciocínio hoje não interessa mais se ele tem qualidade urbana ou rural na hora de se requerer. O que a redação está dizendo é que se ele chegar a 70 anos de idade, quando ele for pedir, ele tem que pedir e tem que ter na condição, quando fizer 65 anos,
aquela condição de segurado especial. E não quando fizer 70 anos de idade, tá? A redação faz essa diferença, tá? Ainda que a DER, quando ele tem 70 anos, ele não tenha mais essa qualidade. Na data da implementação, que ele fizer 65, ele tem que ter essa qualidade. Isso foi revogado, por quê? Porque exigia que fosse rural, exigia que tinha qualidade na época do benefício. Olha como está hoje. Farão jus à aposentadoria híbrida, utilização, inclusive, claro, do termo híbrido, né, que não tinha esse termo, de que trata o artigo 48, parágrafo 3º, os trabalhadores rurais que não atenderam às condições, não são segurados especial, tem esse detalhe, tá? Os trabalhadores rurais, mas que cumprirem a carência exigida e os seguintes requisitos, computando-se os períodos de contribuição de outras categorias, inclusive urbanas. O disposto no caput aplica-se independentemente de ao tempo do requerimento da implementação segurado ser urbano ou rural, como eu falei, não tem isso de ter trabalhador, como foi aqui, ó, cortadinho aqui, ó, tá? E possuir a qualidade segurada. Independe de ter a qualidade segurada, então se aplica-se a metodologia do urbano que desde a lei 1066 de 2003, de abril de 2003, não se exige que tenha qualidade segurada para isso, tá? Essa é a redação, é do artigo 257, que foi atualizado, e ela fica também readequada no 316, que é a mesma previsão do ato normativo, só que as alterações são feitas para ter uma uniformidade de raciocínio. O disposto no parágrafo 1º aplica-se exclusivamente aos segurados que tiverem implementado todos os requisitos até a data da emenda, conforme regulamento vigente acerca da aposentadoria híbrida à época da implementação dos requisitos. Aqui é só para dizer que você tem direito adquirido na época da emenda. Alteração apenas para retirar a remissão aos artigos acima revogados. Ele apagou a parte que exigiam que a híbrida tivesse a qualidade de segurado e na data do requerimento ou na data da DER. Então, essa redação anterior, que não está aqui, ela estava maior, exigindo essas condições. Tá? E o auxílio reclusão, vamos finalizar com essa ampliação de raciocínio. Na verdade, o INSS possivelmente já adotava isso, mas não estava claro aqui. O que é auxílio reclusão hoje? Hoje, o auxílio reclusão, você tem 24 meses de carência e é só para regime fechado. Até a Lei 13.846, de 2019, essa lei é de 18 de junho de 2019, admitia-se o auxílio reclusão para regime semiaberto. Quem teve progressão do regime depois dessa data continua recebendo, tá? Mas o certo é que o regime fechado é a regra geral hoje e considera-se como fato gerador a data da prisão, tá? Então, na data da prisão, se a lei era anterior a essa e aceitava semiaberto, a pessoa recebe o benefício. Hoje é um salário mínimo, tá? Baixou, é para quem tem baixa renda hoje não é o salário mínimo para fim de cálculo, acho que é 1.900 e alguma coisa. E foi excluído aqui, na verdade foi inserido com mais claridade esse raciocínio aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu botar assim, pronto. Peraí, isso. Equipara-se a condição de recolhido à prisão, equipara-se o fato gerador, né? A situação do maior de 16 ou menor de 18 que se encontra internado em estabelecimento educacional congênere. É aquele daqui, o FEBEM, né? Antigamente era FEBEM, depois SEREC, não sei mais nem como é o nome hoje. Mudou isso, não sei qual é, mas é a galera que fica presa aí. E aqui a ampliação, segurado em cumprimento de medidas de segurança. Cidadão que tem inimputabilidade, internação em um hospital de custódia, tratamento psiquiátrico ou falta desse em outro estabelecimento indicado pela autoridade. Aqui fala internação. Então, é equiparada à prisão e internação. O que eu achei estranho foi esse de baixo. Desinternação progressiva de tratamento ambulatorial, desde que haja impedimento do segurado de exercer atividade remunerada externa. Ou seja, você não pode sair e não pode trabalhar, ele ficar recebendo. É como se fosse um semi-aberto, só que ele não pode trabalhar, né? É entre um e outro, entre um fechado e um semi-aberto. Porque ele pode sair, mas não pode trabalhar. Então, acabou se dando essa extensão do raciocínio para esse benefício. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Vamos gravar a aula de isenção
de carência para salário maternidade, que é o mais impactante. Um forte abraço e até lá. Valeu.